que podia ter acontecido e não aconteceu. Que bom! Então orar, vibrar positivamente, emitir fluidos, emitir pensamentos para que tudo se saia bem. Isso a gente pode contribuir, entendendo que são irmãos nossos e que nós quem sabe? Nós não sabemos o que é que nós andamos aprontando aí para trás. Graças a Deus a gente não sabe. Se a gente começa a descobrir, eu não sei se a gente dá conta nem de hoje, né? E quer ainda descobrir o que foi uma outra vida. A gente foi nada muito bom, não. A gente ainda não é bom, mas a gente já foi pior. Então a gente não sabe. Nós temos que ter cuidado. E esse entendimento de que a vida continua, de que a Terra é uma escola, nos facilita, faz com que a gente tenha um ponto de vista diferente. Que a gente nutra. Claro que a gente vai... É difícil para nós ter amor por aquelas pessoas, é claro. Nós não estamos falando isso, é difícil, porque a gente vê aquelas pessoas envolvidas ali com aquelas armas. Um dos traficantes que matou aquele jornalista Tim Lopes, que estava trabalhando, que denunciou aquilo, se entregou, né? E vamos rezar para que esses irmãos acordem, para que despertem as nossas consciências. E a doutrina espírita contribui com isso. Despertar as nossas consciências de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e qual é o nosso papel na nossa vida, no nosso ambiente de trabalho, porque a gente quer às vezes fazer grandes coisas, mas nós temos que fazer as grandes coisas ali no nosso núcleo, né? Amar ao inimigo, a perdoar. Nós temos as nossas pequenas tarefas e que são verdadeiras guerras, né? Que às vezes a gente trava dentro do nosso ambiente doméstico, com os nossos semelhantes, no nosso trabalho. Então nós temos essa posição diferente ao estudarmos a doutrina espírita. Porque a gente pode contribuir dessa maneira. E entender que a pena de morte não adianta nada, né? É o que nós vamos estudar aqui, ó. Questão 760 do Livro dos Espíritos. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Aí um comentário de Kardec, ó. O progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados e à natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça se esforça para cercar hoje o acusado, a humanidade com que o trata, mesmo quando reconhecidamente culpado, com a que se praticava em tempos que não vão muito longe, não poderemos deixar de reconhecer a via progressiva pela qual a humanidade avança. E se nós achamos que a coisa hoje está terrível, já foi muito pior. A lei do progresso é uma lei divina, é uma lei de Deus, a qual todos nós estamos submetidos. E quanto mais refratários, quanto mais rebeldes nós somos em praticar não só a lei do progresso, mas todas as outras leis de Deus, mais nós vamos sofrer. Quanto mais a gente se esforça no aprendizado, na prática dessas leis de Deus, melhor para nós, porque nós vamos evoluindo, vamos poder colaborar com o progresso do nosso irmão. Então é claro que a restrição hoje, a pena de morte já foi muito mais aberta, já foi muito mais aplicada. Hoje ela é restrita, ela ainda existe. Mas com o progresso, não o progresso intelectual, claro que o progresso intelectual é o primeiro passo, mas nós estamos falando de um progresso moral, de um avanço em entendimento, do avanço, né, de eliminar dos nossos espíritos tudo isso que nos mantém num planeta como um planeta Terra. A lei de conservação, 761, a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não aplica ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de se preservar do perigo sem matar. É necessário, aliás, abrir ao criminoso e não fechar a porta do arrependimento. E olha que importante, ó. É necessário, aliás, abrir ao criminoso e não fechar a porta do arrependimento.
Olha como é que o entendimento da unicidade da existência e da reencarnação faz a diferença. Porque se a pessoa entende que ela só tem uma vida, então ela não consegue, às vezes, se melhorar, ela tem dificuldades, então ela acha, eu sou ruim mesmo, vou continuar assim, porque é o inferno que me espera. É a lei, é determinada a condição do espírito. Não, e se eu for bonzinho, se eu fizer tudo de bom, se eu seguir ali uma cartilha, se eu seguir uma religião, se eu seguir aqueles dogmas, se eu fizer tudo certinho, mas sem estar preocupado, às vezes, na maioria, com a nossa reforma íntima, eu vou para o céu. Isso precisa ser mudado, esse conceito, porque não há céu, não há inferno. Nós, no plano espiritual, como espíritos, vamos continuar como nós somos aqui. Né? Quando nós desencarnamos, se nós ainda somos egoístas, vaidosos, orgulhosos, mentirosos, maledicentes, nós vamos continuar no plano espiritual. Nós vamos continuar lá o trabalho que a gente tem que ter aqui, de ser esclarecido e de trabalhar pela nossa reforma íntima. Né? Ou essa ideia também de que, não, você se arrependeu, você aceita Jesus, entra para uma determinada religião, aceita lá a Bíblia, você está salvo. E nós sabemos que o arrependimento é um passo importantíssimo. É o primeiro passo para o espírito se esclarecer, é o primeiro passo para o espírito se modificar. Mas ele precisa, além do arrependimento, da reparação. E todos aqueles irmãos que ele contribuiu com as suas atitudes e que foram prejudicados? É claro que ele tem que estar de novo com aquelas pessoas para resolver essas questões. E aí entra a reencarnação explicando tudo isso. É muito importante, é o X da questão mesmo, é o problema central, é lá mesmo a raiz, lá no fundo, esse conceito. Porque quando a gente entende que a gente vai continuar, que depende do nosso esforço na Terra ou no plano espiritual, as coisas começam a se modificar. E a gente tem sim. Não adianta a pena de morte e aquele espírito vai continuar resistente, vai continuar com raiva, vai continuar sem entender quem ele é, o que ele está fazendo aqui, por que ele errou. Então o esclarecimento é importante, saber quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. E para o criminoso também. Porque ele sofre, a gente costuma, eu já ouvi algumas pessoas falar, mas a gente que é bom sofre muito, a gente passa por muitas coisas. O criminoso também. Quem garante que nesse caso a gente viu, né? Vamos nos colocar um pouquinho, nós vimos, acho que foi uma mãe e um pai também que entregou, né, o filho traficante para a polícia. Olha a situação de um pai e de uma mãe. Vamos um minuto se colocar no lugar. Que tristeza para aquele pai ali ter que fazer isso, mas sabendo que está fazendo bem para o filho, que de repente ele pode ali se arrepender. Então olha o nosso papel, de orar por eles para que eles despertem, porque senão vão ficar em prisões que estão ali em condições subhumanas, e a gente quer que a pessoa se melhore no ambiente daquele ali? Claro que não, é proporcionar aquele espírito, proporcionar àquele homem a oportunidade de trabalhar, de ser alguém, de quando puder sair dali, de ter uma oportunidade que às vezes ele nunca teve antes ali, então o crime era uma opção mais fácil, né? A gente precisa estudar e ver essas coisas com outros olhos, né? Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos menos adiantados? Necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Então a pena de morte seria uma solução. O homem não tem um entendimento de que o espírito continua. Para a maioria nós estamos aqui uma única vez, estamos condenados eternamente a um céu ou ao inferno. Mas à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice do progresso da civilização? Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticínios humanos, que antigamente se faziam em nome da justiça e frequentemente em honra à divindade? Das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado, para lhe arrancar a peso do sofrimento, a confissão de um crime que ele muitas vezes não havia cometido? Pois bem,
Se tivesses vivido naqueles tempos, acharias tudo natural, e talvez, como juiz, tivesses feito outro tanto. É assim que o que parece justo numa época parece bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso. E se a modificação ainda, até que sejam colocadas, e se modificarão ainda, até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. Aí nós temos um comentário aqui do tradutor, de Herculano Pires. Definição perfeita da concepção espírita da moral. Os princípios verdadeiros de moral são de natureza eterna e os costumes dos povos se modificam através da evolução em direção daqueles princípios. A sociologia materialista, tratando apenas dos costumes, criou o falso conceito da relatividade da moral, já em declínio, entretanto, no pensamento moderno. As leis de Deus são eternas, são sábias, não foram criadas ontem, Deus não estava lá sem fazer nada, vou criar, não, são leis eternas, leis perfeitas, e somos nós, espíritos, que estamos evoluindo, é que temos que cuidar do nosso progresso. Não é as leis divinas, nós é que temos que nos adequar pela nossa moralização às leis divinas. Não é querer adequar as leis divinas à nossa inferioridade. Não é esse entendimento. É através do nosso progresso, das nossas conquistas, que nós vamos entendendo melhor as leis de Deus. E aí nós vamos viver, nós vamos ser espíritos melhores, vamos ser pessoas melhores, que vão fazer a maioria numa sociedade. E transformarão. A Terra vai ser um paraíso? Vai, quando nós estivermos melhorados. Paraíso no sentido figurado. Mas vai ser um planeta melhor? Vai. Mas não a Terra mudar, não, nós é que somos os habitantes da Terra que vamos mudar. E se nós não estivermos aqui, vamos estar habitando outros planetas. É uma escala, é uma progressão. E nós devemos cuidar do nosso espírito para atingirmos, e alcançarmos essas leis divinas. Jesus disse: quem matar pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião? E a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena? E olha que puxada de orelha que a gente leva. Olha a resposta, ó. Tomai tento. Estais equivocados quanto a estas palavras, como sobre a muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus, e é Ele quem a aplica. Todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais, nesta vida ou na outra. Então aqui a pena de talião não é o dente por dente, dente por dente, olho por olho, dente por dente. Não é você receber uma injúria e você responde com uma injúria, não. A pena de talião nada mais é que é uma lei física da ação e da reação. Toda ação que nós fazemos no bem, nós vamos ter uma reação também no bem. E toda ação má, nós vamos ter as consequências da nossa ação equivocada, da nossa ação errada. Não é essa justiça que nós entendemos de, não está seguindo a regra, vai lá e acaba. Não é assim. Nós somos muito ainda inferiores. Ó. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. É este o sentido das palavras de Jesus. Pois não vos disse também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as ofensas da maneira que perdoardes? Ou seja, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei bem isso. Olha que puxão de orelha que a gente leva aqui com essa resposta. A gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não é interpretar as coisas ao nosso entendimento. Nós não podemos esquecer da nossa condição de espíritos inferiores, com muitos potenciais, porque a gente fala sempre aqui, nós somos espíritos inferiores, e às vezes a gente escuta isso, pode dar um desânimo, eu não vou conseguir. Claro que vai conseguir. Se conscientizar de que nós somos inferiores, já é um grande passo, porque a gente acha que é o dono da verdade, que a gente sabe tudo, que a gente pode entender tudo. É preciso a gente desenvolver que é uma virtude, a mãe de todas as virtudes, que é a humildade.
é entender que nós somos inferiores, que nós estamos regidos por leis que são perfeitas e somos nós que temos que avançar moralmente.